Olá, boa noite, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O tema de hoje, pesquisa e desenvolvimento. Comigo no estúdio está o professor Ricardo Ayub, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, presidente da AGIP, Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG, também professor do curso de agronomia com doutorado em biotecnologia. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado você pelo convite, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço sua presença novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, pesquisa e desenvolvimento. Comigo no estúdio está o doutor em biotecnologia do curso de agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também presidente da AGIP, a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG. Professor, antes que nós iniciássemos e falássemos um pouco mais sobre a AGIP e sobre a UEPG, sobre os trabalhos que são desenvolvidos pela Universidade em pesquisa e desenvolvimento e também sobre o cenário brasileiro e mundial dentro desse campo, eu gostaria de ir por estradas bem sólidas, ou seja, que a gente pudesse falar de conceitos básicos. Tecnologia vem de techne mais logos, ou seja, duas palavras de origem grega, techne, que significa técnica, que significa arte, e logos, que significa o estudo de. Então, o estudo da técnica, o estudo da possibilidade, digamos assim, de desenvolvermos métodos e processos e invenções, enfim, melhores que acabem modificando o nosso dia a dia. Essa é a etimologia da palavra, mas qual seria o conceito mais adequado de tecnologia para os dias de hoje? Eu acredito que tudo que você possa estar facilitando a vida do cidadão, né, é uma tecnologia, uma geração de tecnologia, né, que facilite a vida, os processos, né, a rapidez, a produtividade, o conforto, né, falando assim de maneira mais do nosso dia a dia. Bom, então podemos dizer que é sempre um processo de inovação dentro do campo da ciência e do conhecimento humano, é isso? Sim. Né? Isso Sim. Poderia ser interpretado como tecnologia. Sim. Dentro da tecnologia nós temos uma esfera específica que é pesquisa e desenvolvimento, e que é uma área subvalorizada no Brasil. Aliás, temos muitas multinacionais presentes aqui. A empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo é a Volkswagen, são aproximadamente 9,5 bilhões de euros, nem de dólares, por ano. Então é um investimento muito pesado que a indústria tem em pesquisa e desenvolvimento. Não é à toa que é a Volkswagen, né, dona de inúmeras marcas, como por exemplo Audi e Lamborghini, para citar algumas só. Duas, aliás, para ser mais exato. Mas se fôssemos para também conceituar pesquisa e desenvolvimento, faríamos de que forma, professor? Pesquisa é toda atividade inventiva, né, que busca algo novo, certo? E desenvolvimento é a aplicação, então, dessa pesquisa no mercado, né? Embora pareça fácil, né, não é tão simples assim, né? Hoje, você ter algo inovador, né, não é tão simples, porque o conforto hoje na nossa vida, o que já se tem de tecnologias que favorecem a produção, o bem-estar é muito grande, né? Claro que na medida em que a barreira dos conhecimentos vai sendo vencida, né, novas facilidades vêm ocorrendo, mas a pesquisa ela não é fácil, né? Eu diria para você que 99% das tentativas são frustradas, né? E nós ficamos com 1% daquilo que realmente se tenta hoje fazer algo novo. Temos um exemplo clássico no mundo da ciência. Thomas Alva Edison foi um dos maiores inventores, acho que da história da humanidade, pelo menos da história recente. E junto com Nikola Tesla, que eram, aliás, contemporâneos, diga-se de passagem, e Thomas Alva Edison, quando inventou a lâmpada incandescente, até ele encontrar o filamento adequado, que se eu não me engano é de tungstênio, ele levou 2.000 tentativas, ou seja, só na tentativa de número 2.000 é que ele acertou. Foram 1.999 fracassos. Ou, como ele dizia,
1999 Passos para o Sucesso. Sim. Eu acho que é um bom exemplo para as pessoas terem noção do que é ciência e pesquisa, né? É tentativa e erro, muitas vezes. Como dizia meu orientador, né? Pesquisa é paciência e persistência, né? Para você chegar no modelo ideal, né? E quando você chega nesse modelo ideal, normalmente abre-se novos questionamentos. Então isso significa que o seu trabalho foi bem feito. Ele abre novas perguntas no campo da ciência que permite você então continuar buscando novas informações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre a AGIP. Nós falamos sobre terminologias básicas, né? Então pesquisa é aquilo que busca a inovação e desenvolvimento e aplicação dessa inovação no mercado. Eu acho que esse conceito o público entendeu bem. Agora eu gostaria que o senhor nos falasse sobre essa agência que, do meu ponto de vista, é extremamente saudável para o mundo acadêmico e, diga-se de passagem, para o mundo empresarial também. Então, a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual, ela foi criada há uns 7 anos atrás, em 2008, né? E ela visa justamente favorecer que tecnologias geradas dentro da universidade possam vir a ser protegidas, e se algum interessado também quiser, nós podemos auxiliá-lo nesse processo de proteção da informação, da tecnologia, né? Damos suporte então na redação, na busca de anterioridades, até no depósito da patente no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E acompanhamos isso ao longo de vários anos. Hoje, em média, você está gerando aí em 11 anos para a liberação para concessão de um pedido de patentes, né? Então nós fazemos todo esse suporte, assessorando professores e acadêmicos ou até um público em geral que possa se interessar pelo nosso serviço, para que haja a proteção dessa informação, ou seja, uma patente, né? Nós também auxiliamos depois o licenciamento dessa patente, ou seja, aquela negociação entre o inventor e o interessado, normalmente a iniciativa privada, né? Para que os dois cheguem num acordo em bases comerciais, para que aquela invenção então ela venha se tornar um produto no mercado, né? Então isso é muito interessante, é um aprendizado constante, porque cada produto, veja as diferentes áreas da universidade, né? Então você tem produtos diversos que chegam para nós, metodologias totalmente diferentes, né? Empresas de ramos diferentes, e nós tentamos então, junto com o corpo jurídico da universidade, fechar então uma negociação que venha a satisfazer aos interesses do inventor, da universidade, e que favoreça também a empresa, né, que vai trabalhar para que coloque esse produto no mercado. É bom lembrar que muitas vezes um professor ele faz uma descoberta, faz uma invenção, mas essa descoberta ela não está pronta para o mercado. Então, às vezes, é um teste de bancada, vamos dizer assim, né? E entre esse teste de bancada e a escala comercial, precisa passar por uma escala que a gente chama de piloto. Então, nessa escala piloto, é que nós vamos tentar produzir aquele produto, né? Fazer funcionar aquela invenção nos moldes próximos do que seria em escala comercial, para que aí você tenha a validação para que a empresa então passe a produzir em quantidade. E esse detalhe, ele é muito importante, porque muitas vezes o empresário não entende isso e muitas vezes o professor também entende, mas não tem como suprir essa deficiência, né? Então, hoje nós precisamos ter que o governo pense nessa questão e que ele forneça subsídios, editais, para que as incubadoras, as agências de inovação ou núcleos de inovação tecnológica possam então favorecer a fase piloto desses diferentes processos para que o produto chegue mais, para que essa negociação avance mais rápido e o produto chegue no mercado mais cedo, né? Ou seja, basicamente o que a AGIP tenta fazer é cercar de cuidados o inventor, a sua ideia, mas ao mesmo tempo possibilitar que essa ideia seja testada de maneira pragmática
para que o mercado realmente se interesse. Então, são fases distintas, mas é como se fosse um acompanhamento de um pai pelo filho. Justamente. Vai se cercando de cuidados jurídicos e tecnológicos, ou seja, para que você possa literalmente testar aquilo que foi inventado, e assim essa infância passe e esse produto, essa invenção, essa tecnologia possa ser aplicada no mercado da maneira mais segura e correta para todas as partes envolvidas. Justamente. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, vamos por partes, em primeiro lugar, teria, obviamente, porque a agência pertence ao EPG, uma parte dessa patente, não seria isso? Justamente. A universidade, quando nós fazemos este processo de patenteamento, a universidade é titular da patente, né? Mas existe então uma negociação, uma porcentagem prevista na lei, né, de inovação. Então, 1/3 passa a ser da universidade, 1/3 iria para os departamentos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa e 1/3 aos inventores, né? Perfeito. Então, funciona assim. Você está interessado nesta patente. Então, vamos supor que nós negociamos que você vai nos pagar 10%, vamos colocar 9% do volume comercializado deste produto gerado na universidade. Então, esses 9% que você me paga sobre a venda do produto, 3% é da universidade, 3% vai para os departamentos envolvidos na pesquisa e 3% para os inventores. Entendo. Professor, em relação ao teste com essa tecnologia, ele também é aplicado dentro da universidade, não? O senhor chamou de piloto, né? Seria mais ou menos isso? Ele pode vir a ser feito dentro da universidade ou não, né? Normalmente, ele não é, na maioria das vezes não é feito porque nós não temos essa possibilidade, essa infraestrutura para o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Nós temos hoje um caso de sucesso, né, que vem sendo bastante divulgado, né, que é o desenvolvimento do professor Pianaro, professor doutor Pianaro, que desenvolveu um produto chamado placas geopoliméricas, né? Esse produto foi licenciado pela Águia, que é um grupo forte aqui da nossa região, e eles então fizeram a etapa piloto, né? E hoje eles conseguiram chegar num produto de mercado, né? Então eu acredito que o ano que vem nós vamos ter este produto entrando no mercado. Então isso para nós é um motivo de grande satisfação, né? Não só pelo professor Pianaro, né, que é nosso amigo e que é um grande cientista, né? Como é o nome completo dele? Antônio Pianaro. Okay. Antônio Pianaro. Então, são motivo de satisfação tanto pela pessoa do professor quanto pela universidade, né, que mostra para a sociedade, né, um fruto de um trabalho gerado nos seus laboratórios, né? E claro que a agência de inovação não é mérito meu, porque essa foi uma negociação anterior à minha chegada na agência, né? Mas com certeza valoriza o trabalho desenvolvido pela agência de inovação. Lembrando você também que depois tem a questão da incubação de empresas que nós podemos comentar, que é outra área onde nós atuamos, e também na prestação de serviço inovador. Eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Digamos que eu trabalho numa pequena empresa que fabrica copos. Copos. E eu descubro acidentalmente um vidro extremamente resistente a quedas. Extremamente resistente, ou seja, numa queda de 1,5 metro, que é muita coisa, ele simplesmente não trinca. Seria um produto excepcional. Tá? Mas eu não sou membro da universidade, eu sou um membro da comunidade. Eu poderia pedir a ajuda da universidade, da AGIP, para proteger esse produto, para fazer testes iniciais? Você pode nos procurar, né? Nós podemos auxiliar no processo do patenteamento em si. Nós também podemos pedir aos nossos professores da área de engenharia de materiais para fazer todos os testes do corpo de provas, né, desse material, para validação da tecnologia a ser
patenteada, né? Inclusive, essa linha de prestação de serviços inovadores, né, ela é possível de ser feita e é muito interessante que os nossos professores atuem, né, prestando esse serviço, porque agrega experiência profissional que ele vai trazer para dentro da sala de aula, né, e também vai favorecer a empresa, né, começar aquele conhecimento dos pesquisadores, daquilo que os laboratórios da universidade oferecem, né, e com isso permitir que novos trabalhos venham a ser feitos. Porque você sabe, né, precisa haver um elo de confiança, né? Eu vou te confiar um segredo, né? Eu vou te confiar, às vezes, um processo da minha indústria, né? Com quem eu estou me relacionando? Será que esta pessoa vai haver uma empatia entre o empresário e o pesquisador? Então isso leva tempo, né? Como se fosse um namoro, né? Para que as pessoas passem a se respeitar, um entender a limitação do outro e aí o trabalho vir a ser realizado e se concretizar. Obviamente tudo isso sempre mediante sigilo, né? Mediante sigilo. Né? A base de tudo na agência de inovação é o sigilo. É a proteção, enfim, à propriedade intelectual também, né? Veja bem, hoje se o professor tiver uma novidade e ele for apresentar no congresso, ele perdeu o direito a registrar esse produto, a pedir o patenteamento desse produto. Por quê? Porque ele já fez uma divulgação de uma informação. Então, primeiro ele protege, depois ele divulga. Professor, eu fiz uma pesquisa rápida antes de conversarmos e eu verifiquei o seguinte em relação a marcas e patentes. Logo depois nós vamos partir para pesquisa e desenvolvimento de novo, vamos retomar essa temática. E dentro dessa questão das patentes, nos últimos 10 anos, ou no intervalo de 10 anos, se eu não me engano, que foi até 2012 que eu consegui a pesquisa, então 2002, 2012, os Estados Unidos, por exemplo, registraram 2 milhões e 200 mil pedidos de patentes. O Brasil, no mesmo período, registrou pouco mais de 40 mil pedidos de patente. Ou seja, é muito pouco, pouco mais de 3 mil ao ano. Isso acaba, no mínimo, despertando a seguinte pergunta: nós não fazemos pesquisa, ou talvez nós não registramos as nossas pesquisas, porque na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, realmente o percentual da participação brasileira é pífio, né? Veja bem, eu diria que para você inovar, você tem que ter um alto grau de desenvolvimento tecnológico. Esse alto grau de desenvolvimento tecnológico vem de uma base sólida de formação. Ou seja, nós precisamos ter alunos bem preparados, desde o ensino fundamental, ensino médio, até chegar na universidade, e precisamos ter universidades bem aparelhadas. Não adianta eu só ir lá e dar uma aula. Eu preciso ter laboratórios equipados para que os estudantes coloquem a mão na massa, né? Que ele aprenda sobre os aparelhos, sobre as tecnologias, que ele consiga desenvolver essas habilidades, né? E aí gerar a inovação, que também é uma cultura recente no Brasil, né? Eu vou realmente patentear. Hoje está se falando isso, mas falando um pouco para você, hoje os programas de pós-graduação aqui na UEPG ainda hoje têm dificuldade em valorizar um pedido de patente. Claro, um pedido de patente ainda não é a concessão da patente, mas já é um trabalho realizado, já é um esforço no sentido de avançar nesse quesito. E o que nós precisamos? Nós precisamos que os cursos de pós-graduação valorizem o trabalho do professor desde o início, né? Então, talvez nós temos que conversar com a CAPES, que é a Agência Nacional que trabalha na avaliação dos programas de pós-graduação, que ela receba a informação, né, de um depósito de patente como sendo algo valoroso, né? Hoje nós somos medidos pelos trabalhos que nós publicamos, né, os papers, mas nós também precisamos valorizar as nossas patentes, né? E o depósito ainda não é uma concessão,
Mas se você tiver depositado, você já pode iniciar uma negociação. E se você conseguir licenciar esse pedido, esse produto, essa informação, você já está avançando, porque hoje o processo de patente chega a levar 11 anos. Por que demora tanto? Porque o INPI tem poucos profissionais gabaritados para fazer a concessão de uma patente. Né? Falta de estrutura. Falta de estrutura. Vou dar um exemplo para você. Nós tivemos uma patente concedida nos Estados Unidos do professor Luiz Pinheiro. Né? Foi a patente em que ele desenvolveu uma liga metálica com grafeno. Né? O pedido está aqui no Brasil, registrado, e no Brasil, em 2 anos, ele já foi concedido. Foi depositado nos Estados Unidos em 2013. Em 2015, nós já tivemos a patente concedida nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil já passaram 6 anos. Agora nós vamos entrar com o depósito americano, requerendo ao INPI brasileiro que acelere o processo mediante ao estudo feito nos Estados Unidos. Então, assim, nós precisamos melhorar em vários quesitos. E por que o INPI não tem contratação de funcionário? Porque depende de uma decisão governamental. Não, o governo tem que ter prioridades. Não, e eu acredito que essa seria uma prioridade. Ou seja, seria uma prioridade porque inovação permite a saída da crise, né? Justamente. Basicamente. A China ocupa o lugar que ocupa por uma série de fatores, obviamente. A China é gigantesca em tudo, inclusive na população. Mas existem empresas chinesas que registram mais patentes do que o Brasil inteiro junto. E isso demonstra, obviamente, a posição que ela ocupa dentro do BRICS, mais África do Sul e Argentina. E aí eu gostaria que o senhor dissesse o quão importante é pesquisa e desenvolvimento para alavancar o desenvolvimento de um país. Hoje, o futuro está na pesquisa e desenvolvimento. Né? Seja ele na área médica, novas doenças. Veja, o Brasil está com um problema sério de doenças que os países ricos não têm tanto interesse em desenvolver medicamentos. Né? Por quê? Porque eles não têm dengue, eles não têm malária, eles não têm mal de Chagas, né? Mas nós temos. E nós teríamos que ter um grande corpo de cientistas trabalhando nesses temas. Para quê? Para gerar novos produtos, novos medicamentos que visem o bem-estar da população, ou vacinas, né? Que visem o bem-estar da nossa população. Né? Da mesma forma, na agricultura, nós deveríamos ter novas variedades que fossem resistentes a pragas e doenças, novos produtos químicos menos agressivos ao homem, ao meio ambiente, né? Que fizessem menos mal à saúde. Né? Então, gerar tecnologia de ponta. Né? Nós temos a Embraer, mas quanto será de um avião de tecnologia brasileira? Né? Quantos % desse embrião que a Embraer faz pertence a nós? Eu não sei lhe dizer esse dado, mas seria interessante. Né? Agora nós estamos aí com o petróleo do pré-sal. Será que nós já temos toda a tecnologia para tirar esse petróleo de dentro do oceano, né? Dessa camada do pré-sal? Então, na geração, na transmissão de energia, né? Energias renováveis. Né? Então, é um campo vasto. E você precisa disso por quê? Porque a população ela aumenta a cada ano. Mas os recursos da natureza, do planeta, eles são finitos. Né? Então nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Ou seja, quanto mais nós gastamos, nós exploramos o planeta, mais nós estamos causando uma dificuldade para nós no futuro próximo. Então, por isso as energias renováveis, as energias limpas, a reciclagem de materiais, isso tudo é muito importante. Né? Agora, pelo que eu posso entender, o senhor diz o seguinte: pesquisa e desenvolvimento é fundamental não para a economia, mas para a sobrevivência da espécie humana e para a preservação do planeta em que vivemos também. Uma coisa atrelada à outra. Mas se é vital para a manutenção da vida, né, pelo menos no futuro, é também altamente lucrativo por consequência. Seria isso? Sim, altamente lucrativo. Tanto é
que hoje o grande número de pedidos de patentes de empresas multinacionais sendo feitos aqui no Brasil. Por quê? Porque eles já estão de olho no nosso mercado. Então significa que para nós desenvolvermos novas tecnologias vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque todo mundo está ficando todo protegido, vamos dizer assim, né? E aí você vai ter que furar, para você conseguir fazer algo novo, você acaba usando algo que alguém já patenteou. Então você vai ter que pagar ele também, remunerar ele e daí dar um passo à frente. Então é um processo importante, é um processo sem volta e o governo brasileiro ele tem que se preocupar com isso, né? Por quê? Porque é um fator de soberania, né? É um fator de soberania nacional. E, né? pelo visto, pode até nos tirar da crise a médio prazo. Pode nos tirar da crise? Não. Irá nos tirar da crise, né? Assim como os jovens que nós estamos preparando hoje para o mercado de trabalho, que são o futuro desse país, né? Que vão trabalhar desenvolvendo novas tecnologias, com as suas descobertas, com as suas invenções. Por isso que quando eu reúno os alunos na pós-graduação e digo, vocês têm que fazer algo diferenciado, né? Não é para mim, é para vocês, para o seu futuro, para o seu desenvolvimento, né? Criar algo novo, né? E, como eu lhe falei, não é tão simples assim. Veja o grau de desenvolvimento, de tecnologia e de conforto que nós já temos hoje, né? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, pesquisa e desenvolvimento. Comigo no estúdio está o doutor em biotecnologia, professor do curso de agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também presidente da AGIP, a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG, Ricardo Ayub. Professor, falamos sobre conceitos genéricos, falamos sobre o trabalho desenvolvido pela UEPG, falamos que pesquisa e desenvolvimento é uma ferramenta fundamental para a sobrevivência da espécie humana, mas também envolve a recuperação financeira do próprio país, ou seja, pode auxiliar, aliás, talvez seja até a única saída que nós temos para um futuro mais promissor. Existem algumas áreas que são mais conhecidas por pesquisa e desenvolvimento. Temos todo o setor automobilístico, que investe muito nesse segmento, a indústria farmacêutica, que investe muito nesse segmento, o setor de alimentos, que envolve também aí um espectro amplo e que uma cadeia produtiva enorme, que também investe muito em pesquisa e desenvolvimento, informática, né, não sei se eu já falei ou não, mas acho que não, também investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Agora, a questão é quanto se deve investir. Nos Estados Unidos, em média, as empresas que investem em P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, têm um investimento anual de 3,5% de sua receita. É um volume pequeno, mas analisando que se trata às vezes de um dinheiro que nem sempre vai gerar literalmente lucro, passa a ser um percentual respeitável. Algumas empresas nos Estados Unidos chegam a volumes estratosféricos. Uma específica do ramo farmacêutico investe 43% de sua receita em pesquisa e desenvolvimento. Mas é o nicho dela, talvez ela tenha que atuar assim. Ou seja, ela é agressiva nesse processo. No Brasil, de acordo com dados divulgados em 2011, esse percentual fica abaixo de 3%, aproximadamente 2,7%, entre as empresas que fazem investimentos. Se eu não me engano, também naquele período, ou seja, em 2011, foi investido no Brasil pela iniciativa privada, dentro de suas áreas de pesquisa e desenvolvimento, aproximadamente 65 bilhões de reais, o que é bastante dinheiro. Mas comparado ao PIB, não é nada. Então, eu estou falando de todas as empresas. Também nesse cenário internacional, aí na questão de pesquisa e desenvolvimento, entre as 1.000 empresas do mundo que mais investem, só tem 8 brasileiras. A mais bem posicionada é a Vale, e, sinceramente, que é a dona da Samarco. Se tecnologia é o que eles demonstraram em Mariana, eu fico muito preocupado com o restante das empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, né?
Agora, eu gostaria que o senhor me dissesse qual é a realidade brasileira dentro desse contexto. Nós temos hoje, 2015, uma realidade um pouco mais propícia a P&D dentro das empresas, ou as empresas ainda não despertaram para a necessidade de se investir em P&D? Veja bem, eu primeiro gostaria de relatar para você que a maioria dos doutores que nós formamos não está na iniciativa privada. Ele está sendo recontratado nas universidades, nos órgãos de pesquisa, né, públicos. Então, a iniciativa privada hoje, ela tem poucos doutores nos seus quadros e pouco pessoal capaz de trabalhar na geração de novos produtos, né? Isso é uma pena, né? Isso é uma pena, porque nós deveríamos ter mais empresas trabalhando em conjunto com as universidades, no desenvolvimento das teses dos alunos, né, dos doutorandos, né, que permitissem depois a absorção desses profissionais pelas indústrias e aí, consequentemente, a estruturação de um departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, né? Hoje a gente vê ainda que a contratação dos nossos profissionais pós-graduados é pequeno pela indústria, né? E claro, se você não tem um pessoal qualificado para isso, né, você também vai gerar vai ter pouca geração de novas tecnologias. Se precisa investir, precisa, tanto na iniciativa privada quanto na interação entre a universidade ou os órgãos públicos e a iniciativa privada, né? Existe um abismo entre os dois, existem ressalvas de ambos os lados, né? Queixas da indústria, queixas do setor público, né? Mas nós precisamos vencer esse desafio de quebrar esse gelo e aproximar os dois. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pesquisa e desenvolvimento que é feita nas universidades americanas é voltada para o mercado. Eles pensam nisso. Obviamente que existe toda uma preocupação com a humanidade, com o futuro da humanidade, que é um conceito nobre que normalmente norteia as instituições de ensino, mas existem parcerias que são extremamente frutíferas para a iniciativa privada, não vou nem dizer para as universidades que elas saem ganhando com isso também. No Brasil ainda não existe essa consciência, pelo que o senhor relata, né? Realmente existe pouco investimento privado nas universidades, nos órgãos de pesquisa, né, que venham então contribuir para um desenvolvimento melhor da nossa sociedade, né? Hoje está começando a se falar nisso, né, de buscar essas parcerias, esse trabalho conjunto, né? Mas existe também existem problemas estruturais. As universidades, de uma maneira geral, não foram preparadas para trabalhar com a iniciativa privada, né? Cada um tem um tempo diferente de trabalho, né, de desenvolvimento, né? Como eu falei, quando se pensa em pós-graduação, a CAPES tem uma cobrança de uma determinada forma de lidar com os professores, né, que muitas vezes fazem com que ele se preocupe mais com a produção do paper, da publicação da informação, do que com a geração do produto em si, né? E isso precisa e está sendo trabalhado nos últimos anos. Eu acredito que de 2014 para cá, essa mentalidade está começando a mudar, né? Mas existem também as formas de financiamento que ocorrem na universidade. Normalmente, ela é financiada com dinheiro público e o professor ele responde, então, às metas que ele estabeleceu naquele financiamento que ele obteve. E naquele financiamento ele é cobrado pela publicação e hoje em dia, talvez com o depósito de uma patente,
né? Mas normalmente isso não está ligado com a iniciativa privada. Em 2013 eu assisti uma palestra num congresso em Ribeirão Preto e o pesquisador chileno nos disse: olha, no Chile, se tem participação da iniciativa privada, tem pesquisa. Se não tem, nós não desenvolvemos a pesquisa. Então já é uma forma diferente de se pensar, né? Não digo que nós temos que ser 8 ou 80, nós precisamos dos dois, né? Aqueles que conseguem captar da iniciativa privada devem fazê-lo. E as áreas em que o governo acha que é prioritário para o país, ele deve continuar subvencionando, né? Hoje não, neste ano de 2015, que está acabando, nós completamos 10 anos da Lei do Bem, que foi uma lei criada justamente para estimular o processo de inovação no Brasil. Inclusive auxiliando empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. O fato é que essa lei agora enfrenta dificuldades com o momento que o país vive. A presidente da República cortou até verba de setores essenciais, como saúde, o que se dirá de setores como esse, que aparentemente não precisam de verba, mas precisam. Então, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: como se encontra hoje essa lei que é tida popularmente como a Lei do Bem? Então, a Lei do Bem foi uma lei sancionada pela Presidência da República que permitia às empresas que têm lucro real de aplicar parte dos recursos em pesquisa e desenvolvimento e, com isso, abater do imposto devido. Qual o problema desta lei? Que lucro real, praticamente, só as grandes empresas multinacionais praticam este tipo de imposto. A maioria das empresas brasileiras trabalham com lucro presumido. Então, a maior parte das nossas empresas estão fora desse incentivo, vamos dizer assim, né? E aquelas, então, maiores que poderiam aplicar nesse tipo de investimento, né, começaram a fazê-lo, né, de maneira modesta, né? Mas esse ano, então, foi suspensa a lei, dado os problemas que você já mencionou, e vamos esperar, então, que, quem sabe, no próximo ano, com uma decisão da presidência de que este é o futuro, né, nós consigamos reverter esse quadro, né? Muito interessante, esse ano eu fiz um curso na Argentina, em Buenos Aires, de criação de empresas de base biotecnológica, e o meu colega argentino disse que o PIB argentino, devido à agropecuária, era menor do que o lucro de uma empresa farmacêutica que trabalhava no desenvolvimento de novos fármacos, né? Então, você veja, uma empresa com um fármaco, né, lucrava mais do que toda a produção agrícola argentina, né? Então, veja, nós temos que procurar deixar de ser um país que vende produtos primários, soja, milho, trigo, e passar a vender produtos transformados, né, produtos com agregação de valor. Ou, no mínimo, também transformados, né? Eu diria que quanto mais transformado, melhor, porque isso gera emprego no país, gera renda no país, gera imposto no país, e o produto vendido agregado tem muito mais valor do que a matéria-prima inicial. Professor, dentro da realidade posta no mercado internacional, a gente percebe que nós temos países com franca vantagem, como eu falei, em registros de marcas e patentes, e também em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, se aplica muito mais recurso do que a gente poderia imaginar. No caso, por exemplo, da Volkswagen, a Volkswagen investe em reais, seria hoje aproximadamente 50 bilhões de reais por ano, um pouco menos, se fosse fazer a transformação de euros para a moeda brasileira. Aí nós temos um exemplo bem claro
de quanto se investe em pesquisa e desenvolvimento lá fora. Lógico que nós estamos falando de uma gigante do mundo automobilístico, ok, tudo bem. O faturamento da Volkswagen é superior ao PIB de milhares, eu não digo milhares, mas centenas de países, né? Então, nós temos no Brasil um volume total de investimento que é bem menor e foi submetido a um processo de retração agora em 2015, retração que já aconteceu também em 2014. E nós vamos ter um período em 2016 de igual característica. Só que ao mesmo tempo que a crise aperta, ela também apresenta oportunidades. O senhor acredita que é um momento de nós pensarmos em oportunidades dentro desse segmento? Justamente, é na crise que você se sobressai. Aqueles que se sobressaem na crise vão ter muito mais sucesso. Mas por isso mesmo nós temos que usar bem os nossos recursos. Veja, a universidade hoje, por exemplo, só a Universidade de Ponta Grossa deve ter uns 600 doutores, né? Esses 600 doutores, digamos que sejam 300 de áreas tecnológicas, né? Eles poderiam estar trabalhando junto com a iniciativa privada, buscando maximizar os recursos públicos e privados. Porque hoje você tem equipamento na universidade que não está funcionando, talvez por uma pequena manutenção, que poderia ser favorecido com recurso privado, né? E o equipamento voltaria a funcionar e o professor também estaria motivado, né, com um desafio novo. Eu acredito, Ney, que precisa haver, então, esse estreitamento, maximizar o uso dos recursos. Eu diria para você que desde que eu entrei na universidade, que eu voltei do meu doutorado em 1995, eu sempre busquei a iniciativa privada. Mas, talvez por estar numa região onde a soja, o plantio direto é predominante e eu trabalho no segmento de frutas, né, eu não tive o apoio adequado junto à iniciativa privada. Mas quem sabe se não seria a hora disso acontecer, né? Então nós temos um leque grande de alunos trabalhando, de doutorandos trabalhando em diferentes áreas, né, que com certeza podem vir interessar alguém da iniciativa privada, né? E assim os outros professores, né? Hoje nós temos na agência de inovação 60 patentes depositadas. Dessas 60 patentes depositadas, 3 foram licenciadas, né? 7 estão em negociação. Nós ainda temos no nosso portfólio mais 50 patentes esperando achar um possível interessado, né? Nós também temos outros trabalhos sendo desenvolvidos que o professor não se interessou talvez em patentear ainda, né? Talvez pela universidade não valorizar o que deveria ser neste quesito, mas que ele poderia estar prestando um serviço inovador. E digo mais, a geração de uma tecnologia dentro da universidade pode gerar uma nova empresa, uma empresa incubada, né, que venha aí ter alguns benefícios fiscais, alguns benefícios por estar dentro da universidade, como ter o assessoramento de professores ligados àquela determinada área, né? E hoje nós estamos trabalhando junto com o Sebrae, né? Nós formamos aqui em Ponta Grossa o Território de Inovações dos Campos Gerais, que está a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Senai, o Sebrae, a Associação Comercial, a FIEP, a Prefeitura e nós, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, juntos articulando, então, estratégias para quê? Para a captação de recurso, para repasse às empresas naquilo em que ela precisa de um suporte, treinamento, né, muito treinamento. O Sebrae faz um trabalho excelente aí na motivação, no treinamento do empresariado, né? E nós estamos trabalhando, então, em conjunto nesse sentido. Então, uma nova empresa nascente pode nascer dentro da universidade. Inclusive, não sendo o gestor dessa empresa oriundo dos quadros universitários, ele poderia procurar o EPG
para que a incubadora da universidade o ajudasse? Justamente. Todos os anos nós abrimos um edital de incubação e uma pessoa externa à universidade, né, um cidadão, pode nos procurar com a ideia de um projeto. Nós vamos avaliar se aquele projeto, então, ele tem viabilidade, e ele tendo viabilidade, nós passamos a ajudar essa empresa, né, no seu processo de amadurecimento, para que depois, então, ela se lance no mercado sem depender do nosso apoio, né? Professor, quando se fala em universidade, quando se fala em tecnologia, quando se fala em pesquisa, lembramos dos laboratórios. Então, é óbvio que a universidade tem seus laboratórios. Talvez eles precisem de investimentos para que fiquem mais modernos, equiparados aí aos laboratórios do primeiro mundo. Não sei se hoje a universidade tem esses recursos disponíveis, eu acredito que não. Mas dentro das empresas, isso também se faz através de laboratórios. As empresas que desenvolvem pesquisa e desenvolvimento por conta, elas têm suas pequenas unidades de produção de conhecimento, ou seja, esses laboratórios também instalados? Sim, a universidade, a empresa, ela pode montar a sua própria unidade de pesquisa, com seus laboratórios, com o seu equipamento. Mas eu diria para você, Ney, que hoje que a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela está equipada com vários equipamentos modernos de ponta. Eu não vou descrever aqui um por um, mas nós temos hoje equipamentos de primeiro mundo, né, que estão à disposição dos cursos de pós-graduação, que poderiam ser solicitados pela empresa para uma prestação de serviço, e que poderia ser feito junto com auxílio de um professor que dominasse aquele trabalho na prestação de serviço inovador, né, onde então nós estaríamos prestando um serviço de ponta à empresa, né? Como eu mencionei no bloco anterior, nós estamos procurando um profissional para trabalhar com ressonância magnética nuclear. Nós adquirimos o aparelho, temos o professores que trabalham com ele, mas nós precisamos de um técnico hoje que possa estar à frente do aparelho. E nós não estamos encontrando esse profissional, né? Então, nós temos hoje vários equipamentos de ponta que estão sendo empregados nas pesquisas, na geração de novos produtos, e que poderiam prestar um serviço essencial a várias empresas. Porque a empresa não precisaria estar comprando o equipamento, ela poderia estar pagando a realização do serviço que ela precisa ser feito, né? Professor, estamos chegando aí ao fim do programa. Eu gostaria de entender o seguinte. Nós mencionamos no bloco anterior que pesquisa é o processo de inovação em si, o desenvolvimento dessa tecnologia que exige muito esforço e persistência, por vezes baseado em tentativa e erro, acho que por vezes não, quase sempre, né? E o desenvolvimento seria a aplicação dessa inovação ao mercado. A UEPG também tem essa preocupação com o desenvolvimento, com a aplicação ao mercado. Talvez essa fosse a forma ideal de parceria, a empresa pensar no desenvolvimento e a universidade, no caso do Brasil, pensar em pesquisa, porque é de caro, e por isso que eu perguntei antes, se as empresas têm que ter seus próprios laboratórios, desenvolver uma unidade de produção de conhecimento dentro da empresa. Isso não é barato, isso não custa barato. Não. Se já existe uma estrutura pronta e existe o contrato de sigilo, né, que não pode ser quebrado, acho que vai gerar multa, inclusive, caso isso aconteça, essa parceria poderia permitir, mas no mínimo a empresa deveria se preocupar com a área de desenvolvimento, a aplicação ao mercado, ou a UEPG também fornece esse serviço? Veja bem, nós podemos trabalhar no desenvolvimento da nova tecnologia e depois, junto com a empresa, conseguir fazer com que esse produto chegue ao mercado. Vai depender, então, do porte da empresa, né? Mas nós não necessariamente trabalhamos na geração para que o produto chegue no mercado. Por quê? Muitas vezes, é aquilo que eu disse para você, entre a geração da tecnologia e o mercado, precisa passar por uma escala piloto, de escala, né? E a universidade não tem essa estrutura para esse desenvolvimento. Mas se os dois se associarem, isso pode ser feito na empresa, já visando na sequência ao lançamento de um novo produto, né? E o professor, trabalhando na geração de um produto inovador, ele, através da lei de inovação, ele pode então prestar esse serviço, né? Que é muito bom para a empresa e é muito bom para os alunos, que vão ter então um professor capacitado
altamente envolvido com a sua área de trabalho, com o que está acontecendo nas empresas, né? E que vai certamente dar um curso de qualidade superior. Professor, agradeço muito a sua participação hoje aqui e gostaria apenas que o senhor me dissesse como os interessados podem entrar em contato com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, em particular com a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual, que é a AGIP, que o senhor preside. Então, a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual, ela se situa no prédio da reitoria, no bloco da reitoria, né? Nós funcionamos das 8 às 17h30, né? Nosso telefone é 3220-3440 e 3220-3263, né? E a pessoa pode se dirigir à universidade ou pode também nos acessar pela internet. Dentro da universidade tem o ícone lá, AGIP, Agência de Inovação, né? E ele pode clicar, nos mandar um e-mail, e ali na página da AGIP tem várias informações sobre o que nós fazemos. Tem o cadastro dos pesquisadores para uma possível prestação de serviço, para o desenvolvimento de um projeto conjunto, né? Tem as nossas patentes depositadas, né? Tem como se redigir uma patente, né? Um passo a passo, né? Então tem várias informações a respeito da nossa área de atuação, né? E vai ser um prazer receber vocês por lá. Novamente, obrigado, professor Ricardo Ayub. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, você que está em casa nos assistindo, e que tenha entendido que o objetivo aqui foi falar sobre os conceitos básicos que envolvem um setor estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Nada substitui o conhecimento. Se hoje o ser humano é o que é, para o bem ou para o mal, é por conta daquilo que desenvolveu tecnologicamente ao longo da história. Tecnologia, meus amigos, não é segredo. Um martelo é fruto de tecnologia. Você sabia disso? Uma peça simples, no seu dia a dia. Então, se você tem, às vezes, um projeto a ser desenvolvido, algo que possa literalmente mudar a sua vida, mas também a vida dos outros, você tem em Ponta Grossa um centro de excelência capaz de auxiliá-lo nesse processo, que é a Universidade Estadual, a UEPG. Um grande abraço a todos, o programa Lente Aberta fica por aqui. Até a semana que vem.